Fala, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de associação de resistores. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Determine a resistência equivalente entre os terminais A e B da associação a seguir. Veja bem, existem associações de resistores, tanto em série quanto em paralelo, ou em série com paralelo, aonde eu tenho situações como essa aqui, ó. Eu tenho um ramo do circuito sem resistência. Todas as vezes que isso aqui acontece, isso é caracterizado por curto-circuito, tá? Aí você fala, eu não sei curto-circuito. Beleza. Então imagina o seguinte. Eu tenho duas lâmpadas ligadas em série, tá? Elas são ligadas em 220, porém cada lâmpada tem a sua resistência, a sua voltagem, a sua resistência e a sua voltagem, né? Então, elas estão com o mesmo brilho, mesma corrente elétrica, tudo beleza. Aí, o que acontece? A gente tem que definir o que é curto-circuito. O que vai acontecer com essas lâmpadas quando elas entrarem em curto ou quando uma lâmpada entrar em curto. Na física, tá? O curto-circuito significa desviar a corrente elétrica que passa por um resistor, associando, né, em paralelo a esse resistor um fio de resistência desprezível. No dia a dia, né, no cotidiano, a gente diz que curto-circuito queimar o aparelho por causa de excesso de corrente que atravessa esse aparelho, né? Então, a definição de curto-circuito é essa. Você tem um resistor e passa um fio sem resistência por ele de forma paralela. Quando isso acontece, esse resistor, ele para de funcionar. Então, o que vai acontecer na minha associação aqui em série de duas lâmpadas? Essa lâmpada apaga e essa lâmpada aqui ela vai brilhar com maior intensidade, porque a sua voltagem vai aumentar. Note que anteriormente, sem o curto-circuito, as duas lâmpadas funcionavam em 110 volts. Quando eu coloquei o fio sem resistência e gerei um curto-circuito, a DDP da outra lâmpada aumentou. Logo, ela vai aumentar também o seu brilho. Beleza? Agora, veja bem. Na associação que a gente tem aqui, o meu resistor de 8 ohms, ele entrou em curto. Se ele entrou em curto, ele para de funcionar. Então eu posso falar que o meu resistor, ele ficou dessa forma aqui, ó, porque a corrente elétrica não vai passar por aqui, ela vai passar por fora. Agora, note o seguinte, no meu novo circuito, vamos botar assim, a gente tem o resistor de 5 e o resistor de 15, eles ficaram associados em série. Então, quando eu tenho resistores associados em série, a resistência equivalente desses caras é exatamente a soma desses resistores. Então, eu poderia dizer que o meu resistor ficou dessa forma aqui, aonde 15 mais 5 vai dar 20 ohms. Eu vou colocar essa soma aqui para quando você olhar isso aqui de novo, não errar, não entender, né, por que deu 20. A gente sabe que, como esses caras estão em série, a gente soma os resistores. Então, a resistência equivalente vai ser 15 mais 5, eu vou ter uma resistência equivalente de 20 ohms, certo? Então, eu redesenhei o meu circuito aqui. Agora, é interessante a gente notar o seguinte. Aqui eu tenho dois resistores iguais em paralelo.
Então, eu vou fazer assim, ó. Quando eu tenho resistores iguais em paralelo, você vai dizer que a resistência equivalente é o valor do resistor divididos pelo número de resistores iguais. Você sempre vai poder fazer isso. Então, aqui eu vou ter REC igual. Os dois resistores são de 20, então eu vou pegar 20 e vou dividir por 2. E eu chego à conclusão que a minha resistência equivalente é de 10 ohms, certo? Agora, o meu resistor ficou assim, ó. Eu vou sair de A, vou passar pelo resistor de 3 ohms. Aí, essa associação aqui, ela ficou substituída por uma de 10 ohms, né? Vou passar para o outro resistor de 10 ohms e, finalmente, eu vou chegar em B. Note que agora a gente tem os 3 resistores em série. Então, eu sei que a resistência equivalente é o quê? R1 mais R2 mais R3. Então, a minha resistência equivalente vai ser 3 mais 10 mais 10. Então, eu vou ter uma resistência equivalente de 23 ohms. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.